Bom dia, que a paz do Senhor esteja com todas vocês. Vamos para mais um devocional diário, né? Deste domingo, dia 10/11/2024. E vamos iniciar hoje. Eu queria que vocês estivessem abrindo em Isaías 53. Vamos ler este capítulo hoje. Hoje nosso estudo, nosso devocional vai ser em cima deste capítulo. Amém? E antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer uma breve oração para que o Espírito Santo venha nos direcionar, para que Ele venha nos falar através da palavra, porque o devocional é isso, né? É a gente se colocar com os ouvidos e corações abertos para ouvir o que o Pai quer falar conosco, que o Espírito Santo quer nos direcionar, né? Então, vamos fechar os olhos, vamos iniciar nosso devocional de hoje com uma breve oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais esse devocional diário, onde esse devocional vem edificar vidas, ó Pai. Oramos, Senhor Jesus, para que a Tua palavra seja recebida com o coração aberto, com os ouvidos abertos, ó Pai, e que ela venha penetrar, Senhor, em nossos corações. Que essa palavra, Senhor Jesus, venha germinar, venha crescer, venha florir, frutificar, para que possamos compartilhar com o próximo aquilo que o Senhor tem nos falado. Agradecemos, Senhor Jesus, desde já, porque sabemos que a palavra é abençoada, que a palavra vem do Senhor e que tudo aquilo que o Senhor nos disser é para a honra e glória do Senhor Jesus, para nossas vidas. Amém? Todo mundo já abriu? Isaías 53. Hoje nós vamos ler o capítulo todo, tá? Porque eu acho que o capítulo todo vai nos trazer grandes revelações. Vamos começar a ler desde o início. Isaías 53, 1. Ora, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como um homem de dores, experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo, levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes, cada ser humano tomou o seu próprio caminho. E Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca.
Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento, tirano, ele foi preso, e quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. E embora o Senhor tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado de sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito, mediante a sua sabedoria, o meu servo. O justo justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por este motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões. Porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Então aqui vemos quando Jesus, Isaías, o profeta, vem profetizar sobre a vida de Jesus, o Cristo, no meio da humanidade. Então aqui ele já estava profetizando todo o caminho, o que é que Jesus vinha fazer. E essa leitura, esse versículo, eu creio que, assim como eu, diversas vezes vocês têm lido, já leu, mas dessa vez eu quero trazer algo que o Senhor vem falando, O Senhor fala conosco todos os dias. O Senhor tem buscado trazer aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. E assim, estamos numa campanha de 70 dias de oração e jejum. E nesses dias Ele vem falando, Ele vem trazendo revelações. E através de outras ministrações, de outras pessoas, Ele vem falando. Ontem eu tive uma aula que também ele veio complementando, então ele vem trazendo todos os dias algo a respeito. E essa palavra, quando a gente vê o Senhor, vê aqui trazendo toda Isaías 53, quando fala que o Senhor foi rejeitado, que o Senhor foi humilhado, que Deus fez com que ele sofresse, Isaías já estava previndo a vinda do Messias aqui na terra. Isaías já estava trazendo ao povo dele o direcionamento de que haveria um Messias e que o próprio povo iria rejeitar esse Messias, que o próprio povo iria rejeitar aquilo que ele veio fazer. E não foi diferente, a profecia se cumpriu. A profecia, quando Jesus veio, assim como estava escrito na profecia de Isaías, ocorreu. O povo rejeitou a palavra, o povo rejeitou a Jesus, Assim como nós vimos agora na leitura.
E o que faz com que o povo rejeitasse a Jesus? O que realmente tem por trás dessa rejeição, dessa oposição à palavra, à pessoa de Jesus? Ontem, na aula, me trouxe assim, eu acho que a cereja do bolo, né? Porque complementou aquilo que o Senhor vinha me trazendo já há alguns dias. Em Gênesis, quando Eva peca e juntamente com ela Adão também peca, ali percebemos, o Senhor já havia me falado sobre um espírito de rejeição à palavra dele lá em Gênesis. Algum tempo atrás ele tinha me falado que havia um espírito de rejeição à palavra dele que vinha desde Gênesis. E ontem eu acabei de concluir essa linha de pensamento, essa revelação do Espírito Santo. Essa rejeição desde de Gênesis, quando Eva opta em ouvir a voz da serpente e não a direção de Deus, ela rejeita a palavra de Deus. Ela rejeita as instruções de Deus. Quando ele diz para não comer do fruto da árvore, que com certeza ela morreria, ela optou, ela fez uma seleção do que ela queria no coração dela. Ela selecionou aquilo que mais agradou o coração dela. A serpente deu uma segunda opção para ela. E ela optou com aquilo que a serpente trouxe. Ela preferiu acreditar que ela não morreria, que ela poderia comer do fruto. E ela optou que ela seria assim como Deus, que ela teria acesso à sabedoria, ao bem e ao mal. Tudo aquilo que a serpente falou foi mais agradável ao coração de Eva. E juntamente com ela, Adão também optou, porque ele também tinha a opção de não comer e somente Eva ter comido. Mas ele também optou pela segunda palavra dada. E a rejeição à palavra do Senhor vem seguindo a humanidade desde os primeiros homens, desde Eva, desde Adão. No jardim foi rejeitada a palavra de Deus. No decorrer da história, vamos ver vários episódios de rejeição à palavra, à instrução de Deus. Deus, quando o pecado estava superabundando o mundo, a terra, já não tinha mais como regredir, que estava contaminado, cheio de pecado. Deus deu uma oportunidade do homem ouvir a instrução dele. Mas somente Noé ouviu essa instrução, somente Noé aceitou a palavra de Deus. Noé construiu a arca, mesmo quando todos zombavam, mesmo quando todos estavam ali criticando ele, porque nunca havia chovido, ele aceitou a direção de Deus, aceitou a instrução. Tanto é que quando veio o juízo, que quando veio a condenação, o juízo de Deus sobre aquele mundo, sobre aquele povo todo que estava corrompido, envolto no pecado, somente aqueles que ouviram Noé e sua família foram salvos da destruição. E após Noé, vários outros povos que foram, a partir de Noé, povoando a terra novamente, veio seguindo com ele essa rejeição à palavra, veio seguindo com eles essa oposição à palavra de Deus, oposição à instrução de Deus.
Jesus, quando veio, conforme lemos aqui em Isaías 53, ele foi rejeitado. A palavra dele não entrou no coração do povo. Os fariseus rejeitaram. Os irmãos de Jesus rejeitaram. A cidade que Jesus cresceu rejeitou. Não creu. A rejeição e a oposição à palavra de Deus traz a incredulidade no coração das pessoas. Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva optou por seguir a segunda opção, a da serpente, eles não creu que eles iriam morrer realmente. Então a incredulidade entrou na humanidade a partir de Adão e Eva. E a partir de Adão e Eva, toda a humanidade, até os dias de hoje, carrega essa semente, carrega essa raiz da incredulidade, da rejeição e oposição à palavra de Deus. Então, quando eu disse que deveríamos ler todo o capítulo, é que você percebe que após a rejeição a tudo aquilo que Deus a rejeição a tudo aquilo que Jesus trouxe, Deus, ele trouxe, ele teve prazer. Tem algumas referências falam que ele teve prazer em moer a Jesus. Jesus veio para nos trazer uma segunda chance. Porque lá no jardim, quando a incredulidade entrou na humanidade, Eva, não crendo na palavra de Deus, crendo na serpente, trouxe o juízo de morte, da primeira morte para o ser humano, a morte espiritual, onde teve a separação do homem e da mulher. Eu trouxe 2 vídeos aqui no canal falando sobre o plano divino de Deus para a humanidade. Lá falam sobre o pecado, sobre a separação do homem de Deus. Se você não assistiu, depois você assiste, que você vai estar entendendo todo o contexto desse vídeo. Então a incredulidade entrou ali e veio seguindo a humanidade até os dias de hoje. Hoje a gente vê as pessoas na incredulidade, ainda dizendo com um pouco de sarcasmo que desde quando eles nasceram, eles ouvem dizer que Jesus está voltando, que Jesus vai voltar. E eles falam, desde quando eu nasci eu estou ouvindo isso, quando é que ele vai voltar? A data não nos condiz saber, mas os tempos ele revelou. E nós já estamos vivendo esse tempo, nós já estamos passando pelas dores, já entramos nas dores, já estamos vivendo esse tempo. E a incredulidade da humanidade anda tão grande porque há 2000 anos atrás vem se falando realmente que Jesus está voltando. Mas há 2000 anos a humanidade não consertou ainda diante de Deus. A humanidade ainda não creu em Jesus Cristo, assim como no tempo em que ele estava aqui na terra. Assim como Isaías 53 foi citado. Há 2000 anos vem se dizendo, Jesus vai voltar. Só que o povo não acredita. A incredulidade anda tão grande na humanidade que eles não acreditam, eles preferem continuar acreditando na segunda opção. Naquela que a serpente, Satanás, oferece para a humanidade.
mais fácil para o homem acreditar que a Bíblia é um conto de fadas, que a Bíblia é uma história e de que não irá acontecer, do que eles acreditar que o que está escrito é mentira. Eles preferem acreditar que o que está escrito é mentira do que o que está escrito é verdade. E hoje muitos dizem, que mundo é esse que estamos vivendo? É o mundo da incredulidade. É um mundo onde a incredulidade entrou na humanidade e não saiu até os dias de hoje. Porque a incredulidade, ela nos impede de crer na verdade, porque a palavra de Deus é verdade. A incredulidade impede a gente de crer naquilo que o Senhor diz que devemos crer, que Ele enviou o Seu Filho para nos salvar, para nos libertar. É mais fácil pensar que Jesus foi um profeta que não tem nada a ver com Deus do que acreditar naquilo que a palavra está dizendo. Porque a palavra diz que Ele é o Filho de Deus. Ele disse que Ele era o Filho de Deus. Então a incredulidade, ela deixa a gente com uma cegueira, assim como Paulo tinha as escamas nos olhos por causa da religiosidade. Hoje vivemos a incredulidade no nosso meio da igreja também. Porque há cristãos que faz separação da palavra. Essa palavra é para mim. Essa palavra eu rejeito. Então a rejeição da palavra está no nosso meio até nos dias de hoje. Porque quando o pastor traz uma palavra mais forte, de exortação, dura, as pessoas rejeitam essa palavra para ela. Elas não aceitam essa palavra dura de exortação na vida delas. Muitos ficam até com raiva daquele que ministrou a palavra. Saem da igreja porque estava ficando indireta para eles. E, ao contrário, quando traz uma palavra de bênçãos, uma palavra onde o Senhor faz, onde o Senhor vai estar fazendo a vontade, que o Senhor é justo, que o Senhor não mente, se Ele prometeu, Ele vai fazer, e realmente Ele faz, e realmente Ele não muda a palavra dEle. Mas por que é tão difícil da gente entender que ela não muda para as bênçãos, mas você quer que ela muda quando Ele traz a exortação? A gente deseja que a palavra de exortação não seja verdade para a vida da gente. Então a incredulidade, ela vem trazendo uma separação da palavra do Senhor, e o Senhor tem trago todos os dias, através de ministrações de outras pessoas, através de estudos. Ontem mesmo eu tive uma aula edificante, onde o Senhor trouxe, testificando muita coisa que Ele vem falando no meu coração. Então, quando a gente começa a perceber que a incredulidade, até nos dias de hoje, faz a separação, assim como lá em Éden, separou o que era propício para o coração, aquilo que afagou o ego dela, de Eva, aquilo que agradou mais o coração dela, foi o lado que ela seguiu, a palavra que ela seguiu. E hoje temos isso no meio da igreja, temos isso no mundo. O mundo rejeita a palavra do Senhor porque ela vai contrário àquilo que traz alegria, traz satisfação, engrandece o ego das pessoas. Porque para seguir Jesus, você precisa abdicar, abrir mão,
se anular e as pessoas não querem se anular, as pessoas não querem abrir mão daquilo que traz prazer. Então, quando fala, já tem mais de 2000 anos que se fala nisso, estamos vivendo o tempo da graça, o tempo em que o Senhor está aguardando a sua igreja se posicionar, o seu povo se posicionar e levar a palavra que edifica, a palavra que transforma, a palavra que traz transformação. Porque muitas das vezes a palavra que edifica, que traz transformação, é uma palavra que confronta, é uma palavra que desagrada, é uma palavra que traz desconforto na igreja, para o povo, até mesmo para aqueles que estão lá na rua. É mais fácil a gente ir lá e pregar que Jesus ama, que Jesus aceita ele do jeito que ele está, que Jesus está esperando por ele, que tem bênçãos e bênçãos. Não é mentira, é verdade. Mas por que hoje em dia é preferível pregar a parte da palavra que traz conforto para o coração do homem e não exortação? Então a gente vê que hoje o povo está buscando, no meio de tantas ministrações, no meio de tantas palavras, no meio de tanto... Hoje, com as redes sociais, chega hoje ministrações no nosso feed, ministrações no YouTube, ministrações para todos os lados, que a gente pode escolher. Mas por que muitas das vezes você vai ver uma busca maior por aquela palavra de edificar o meu eu, de afagar o meu ego? Nas orações pela madrugada, Jesus tem falado. Jesus tem falado. Há 2 semanas, o Senhor, orando, buscando no Senhor direção, eu perguntei: Senhor, o que eu posso estar fazendo? O que o Senhor quer que eu faça? E Ele trouxe no meu coração com tanta doçura, com tanto amor que é dele, porque o amor é Ele. Então, Ele me trouxe com tanto amor e falou assim: filha, você não pode fazer nada. Sem mim, você não pode fazer nada. Se eu não quiser, nada podes fazer. Porque tudo sou eu quem faço. Tudo sou eu quem dou, tudo vem de mim. Mas uma coisa você pode fazer. Mas uma coisa você pode fazer que agrada o meu coração. Me busca desesperadamente. Me busca com todas as suas forças. E, de certa forma, essa palavra me trouxe tanta calmaria, porque a gente, neste mundo onde prevalece aquilo que faz, aquilo que tem resultados, a gente às vezes peca em tentar fazer aquilo que é do Senhor com as nossas próprias forças, com as nossas mãos. E quando Ele diz que eu só tenho que fazer uma coisa e isso vai agradar o coração dele, e isso é desejo do coração dele, e eu vi que essa coisa depende somente de mim, me trouxe alívio, porque às vezes a gente quer trazer resultados que não competem a nós. Quando a gente tenta levar a palavra para uma pessoa e converter o coração dela
mas quem converte é Ele. Quando a gente tenta fazer com que uma pessoa entenda aquilo que o Senhor está falando na vida dele, quem convence é o Espírito Santo. Então, de certa forma, foi como se tivesse tirado um peso, porque a gente, por mais que a gente saiba que é Ele que faz, que é Ele que pode fazer, que é somente está na mão dele, que a gente deve confiar, a gente não tem essa paciência de esperar no Senhor. Às vezes a gente quer fazer na força bruta e isso não dá certo. E entender que somente buscar Ele é o que agrada, buscar Ele de todo entendimento, de todo o coração, é cumprir aquilo que Ele pede para nós desde o início, e isso depende de mim, depende de você, acaba ficando mais leve. Quando isso depende do nosso esforço. E Ele vem falando com a igreja, me busca, assim como Ele falou, me busca, filha, de todo o coração. Me busca desesperadamente. Ele vem pedindo para a igreja o buscar desesperadamente, para Ele trazer revelações, para Ele trazer direção neste tempo em que Ele já está às portas, onde os sinais já estão aí para poder estar nos trazendo posicionamento em que tempo estamos vivendo. Buscar a Deus desesperadamente é a mensagem. Buscar a Deus desesperadamente é o desejo dele. A incredulidade que vem nos acompanhando desde Adão nos impede de entender, de ouvir a palavra dele, quando ele pede para nós o buscarmos de todo o coração. Em Jeremias 29:11, ele fala sobre isso. Abra aí na sua Bíblia, Jeremias 29:11. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor. Aqui em Jeremias 29, a partir do capítulo 11 até o versículo 11 até o versículo 14, fala sobre isso. Se nós nos posicionarmos em oração, Ele vai dar atenção àquilo que estamos orando a Ele. Quando nos posicionamos em oração, numa busca constante, a palavra dEle, a presença dEle, nós iremos encontrar, porque Ele vai se deixar ser achado. É isso que está escrito na palavra. É isso que está escrito na palavra. Mas por carregarmos essa raiz de incredulidade em nossos corações, muitas das vezes estamos sentados no banco da igreja, muitas das vezes nos dizemos ser cristãos e não acreditamos na palavra que está escrita. Porque devemos acreditar, devemos ter a certeza de que Deus ele é único, Ele é soberano. Assim como sua palavra é verdadeira, é soberana, e não há outra palavra, e não há outra verdade a não ser essa palavra. E quando deixamos de acreditar na palavra que é verdade, e quando deixamos de acreditar num Deus que é único, e que a sua palavra é única e é verdadeira, e que essa palavra não volta atrás, estamos dando força para a incredulidade que está em nossa raiz. E hoje devemos pedir a Deus para quebrar essa incredulidade em nossos corações.
Hoje devemos nos posicionar, porque o tempo está aí. Porque os sinais estão aí. Porque há 2000 anos, as pessoas, os profetas, a palavra do Senhor vem dizendo: creia no Jesus. Creia no Jesus, que é Filho de Deus, Ele que enviou para poder salvar. Ele veio nos salvar da segunda morte. Porque a primeira morte, Adão trouxe junto com a incredulidade. A primeira morte, a morte do nosso espírito, veio quando ele não creu que nós morreríamos. E agora ele está dizendo que aquele que não crer no seu Filho Jesus, aquele que não estiver posicionado, aquele que não tiver o selo, irá morrer. E dessa vez uma morte eterna, uma morte de pecado. E tem gente que ainda pensa que é historinha, que não tem nada a ver. E Satanás está dando risada no meio do povo, porque o povo continua aceitando a verdade dele. A verdade que ele quer que o povo acredita. As escrituras é a verdade, a palavra do Senhor é a verdade, Deus traz a verdade. Por isso fala, conhecereis a verdade vos libertará. Mas o povo prefere ainda conhecer uma verdade que não está na palavra. Se a palavra diz, se você se prostrar, se você orar, ele vai dar atenção à sua oração, o povo ainda prefere acreditar nas mentiras de Satanás, de que Deus não está nem aí para ele. Porque Deus não trouxe. Aqui em Jeremias fala que os planos dele é de fazer prosperar e não de vos causar dor nem prejuízo. Mas também a palavra diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. É mais fácil acreditar na mentira de Satanás, de que Deus não está nem aí, que Deus é causador das dores, dos prejuízos que eles estão enfrentando, que Deus não está olhando para o seu povo, do que acreditar de que ele é mentiroso, que ele é enganador, de que ele está aqui para matar, roubar e destruir a humanidade. O povo de Deus precisa acordar. O povo de Deus precisa se arrepender pela incredulidade que carrega até hoje no coração. E eu digo isso porque até pouco tempo eu também carreguei uma incredulidade no meu coração, onde eu, de certa forma, selecionava também as palavras. Onde, de certa forma, uma palavra caía bem no meu coração, tinha uma terra para poder receber a semente. Mas outra palavra era rejeitada, não porque eu queria, mas porque a incredulidade que habitava em mim fazia com que isso acontecesse. E devemos nos posicionar, porque os tempos estão aí. Os sinais estão aí para todo mundo ver. E ele disse que todos veriam os sinais. Só não nos cabe saber o dia e nem a hora, mas ele disse que viria como ladrão. Que muitos estariam ali se dando em festa, muitos estariam ali atarefados, comprometidos com suas agendas e não perceberia a vinda dele. Crer no Senhor para sermos salvos. A salvação veio com a graça, com a misericórdia, veio com o sacrifício de um Cristo que foi moído, conforme está aqui falando em Isaías 53. De um Cristo que foi rejeitado, de um homem de dores, de sofrimento. A salvação veio por meio dele.
para nos salvar de uma separação eterna, para nos salvarmos de um tempo aonde a eternidade é muito longa para vivermos longe dele. Então Jesus veio para nos libertar dessa morte, dessa segunda morte. O nosso corpo é preciso morrer, mas o nosso espírito volta para Deus e a nossa alma tem uma eternidade para ser vivida. Mas qual a verdade que você quer colocar sua alma? Em qual verdade você quer que a sua alma passe a eternidade? Crer que Deus veio, enviou seu Filho para nos salvar, para que nossa alma passasse uma eternidade, no lugar onde não tenha mais dores, no lugar de adoração, no lugar onde pisaríamos em ruas de ouro. Neste lugar, isso é muito fantasioso, né? É mais fácil crer que isso não existe. Deus é tão misericordioso, Jesus é tão misericordioso que Ele trouxe na palavra dele a palavra de Lázaro e o rico. E quando os dois morreram, que o rico percebeu aonde ele estava, ele pediu para voltar para poder avisar o povo, sua família, seus irmãos. E ele disse que a distância onde eles estavam, o abismo era muito grande. O abismo entre uma eternidade e outra é muito grande. O abismo onde a eternidade que Cristo está oferecendo e aquela que você está rejeitando é muito grande. Depois de estarmos lá, não tem como pular de um lado para o outro. A decisão tem que ser hoje. A decisão tem que ser agora, porque os tempos estão aí. E eu venho pedindo a Deus todos os dias para tratar a minha incredulidade, para arrancar essa incredulidade, essa raiz que eu rejeito com todas as minhas forças, assim como eu busco com todas as minhas forças no dia de hoje. Se você quer se livrar da raiz de incredulidade vinda lá de Adão na sua vida, se você ainda não fez isso, rejeite-a hoje e peça em oração a Deus, porque a palavra diz que Ele ouve, assim como Jesus diz que tudo aquilo que pedíssemos no nome dEle, o Pai faria. Peça hoje para que Ele arranque do seu coração a incredulidade, a raiz do pecado de Adão do seu coração, para que a semente, para que a palavra do Senhor venha cair, germinar, e para que você venha cumprir o ide, levar a boa nova, ide levar o evangelho a toda criatura. Não tem como ide levar o evangelho a toda criatura se a incredulidade ainda existir nos nossos corações. O Espírito Santo só habita onde ele é bem-vindo, aonde ele é aceito, aonde ele é querido, aonde ele tem toda a liberdade para se manifestar, aonde é morada, aonde ele pode realmente fazer morada. Mas se os nossos corações ainda estiverem com a raiz da iniquidade, lá de Adão, com a raiz da incredulidade, ele não pode habitar. Ele não tem como fazer. Então a necessidade de hoje nos posicionarmos, a necessidade de hoje nós nos colocarmos num lugar de arrependimento, num lugar de um coração contrito, arrependido, por carregarmos até hoje, mesmo sendo batizado na água, mesmo tendo recebido o Espírito Santo um dia. Se nós carregamos ainda a raiz da iniquidade, nós estamos
fazendo com que o Espírito Santo todos os dias saia um pouquinho mais de nós, se afaste de nós até que o percamos definitivamente, porque ele não pode se mover aonde ele não é bem-vindo, ele não pode se mover aonde que ele não é acreditado. Então essa palavra de devocional hoje é uma exortação que eu recebi há um tempo atrás, quando havia essa incredulidade no meu coração, e eu guardei essa palavra, mas hoje eu decidi trazer essa palavra, porque a palavra, quando faz a gente crescer, a palavra, quando faz a gente começar a ter entendimento, a ter um crescimento espiritual, essa palavra ela precisa ser compartilhada. Então essa incredulidade que vem nos acompanhando desde sempre, desde o início, desde o Éden, precisa ser quebrada em nossas vidas. Por isso eu te convido neste momento a orar, pedindo a Deus para que remova toda raiz, todo sinal de incredulidade, de dúvida, a palavra, aquilo que nos é ensinado, aquilo que o Senhor nos fala, porque o Senhor fala nos nossos corações e às vezes duvidamos que é o Senhor que fala. O Espírito Santo fala conosco e às vezes duvidamos que o Espírito Santo fala. Às vezes somos batizados no fogo do Espírito Santo e duvidamos que recebemos o batismo de fogo. Assim aconteceu comigo. Eu me batizei nas águas em 2018. Em 2019, eu fui no encontro e lá eu recebi o batismo do Espírito Santo, mas passou poucos dias que eu havia saído do batismo, eu falei em língua somente no batismo, e quando eu saí de lá, passou alguns dias, já não havia mais sinal daquele batismo em mim, porque eu não criei, eu duvidei, eu fui incrédula aos sinais. Mesmo minha boca falando, mesmo eu vivenciando a presença do Espírito Santo, o poder dele ali naquele momento, com convívio no dia a dia, eu fui perdendo aquela experiência, aquele mover do Espírito Santo na minha vida, e eu passei a aceitar a verdade de Satanás, as setas dele, de que aquilo era coisa da minha cabeça, de que aquilo não era o batismo de fogo do Espírito Santo. E existem muitas pessoas, assim como eu, que foi tocado um dia pelo Espírito Santo, que foi batizado um dia pelo Espírito Santo e foi perdendo porque não deixou que o Espírito se movesse por causa da incredulidade. Eu venho me arrependendo desde então, desde que o Senhor me conduziu para uma comunidade de mulheres que oram, de mulheres que buscam mais de Deus, por mais revelação. E ali a gente busca, tem uma busca incansável, uma busca desesperada pelo mover dele, pela presença dele, pela revelação da palavra, pela revelação quando você está lendo a escritura aqui. E ele tem dado graça, e ele tem dado revelações, e ele tem nos instruído muito. E todas as vezes a gente acha motivo para se arrepender. E todas as vezes a gente acha motivo para fazer com que o nosso coração se quebrante diante dele. É um tempo de quebrantamento, é um tempo de arrependimento, é um tempo de posicionamento, porque os tempos estão aí, porque a volta é certa, porque está na palavra e a palavra é verdadeira. Nosso Deus, ele é único e a palavra dele não volta atrás. Nenhuma palavra dele pode ser modificada. E ele diz isso, que um tio sequer pode ser retirado da palavra dele, porque a palavra dele é verdade. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.
Senhor, Senhor, meu Deus, meu Pai, entramos neste lugar, Senhor Jesus, de arrependimento, ó Pai, por ainda carregarmos, Senhor Jesus, a raiz de Adão, a raiz do pecado original em nossos corações, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, te peço perdão, te pedimos perdão, Senhor, porque até hoje existe essa raiz que rejeita a tua palavra, que rejeita os teus ensinamentos, que faz seleção da palavra, Pai. E neste momento, Senhor Jesus, renunciamos, ó Pai, essa incredulidade, essa rejeição, Senhor Jesus, essa seleção em nossos corações. Por isso, Senhor Jesus, por isso, ó Pai, em nome de Senhor Jesus, pedimos, ó Pai, porque Ele diz que tudo aquilo que pedíssemos no nome dele, o Senhor faria. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos, Pai, arranca dos nossos corações, arranca das nossas vidas toda raiz de incredulidade. Arranca, Senhor Jesus, toda dúvida, Pai, que Satanás tem de lançado em nossas mentes, segundo o teu ensinamento, segundo a tua palavra, segundo as tuas promessas, Senhor. Porque o Senhor é um Deus único, tu és soberano, tu és majestoso, tu és o Deus que cumpre com todas as tuas palavras. Cremos na tua palavra, Senhor. Cremos no seu Filho Jesus, ó Pai, que o Senhor enviou para nos salvar, para nos libertar. Cremos, ó Pai, que Jesus levou todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, tudo que está na palavra, com Ele na cruz, que desceu à sepultura e lá deixou. Juntamente com Ele nada trouxe dos nossos pecados, de nossas transgressões, de nossas iniquidades, mas Ele trouxe com Ele a chave do inferno. O inferno do qual foi preparado somente para o juízo e condenação de Satanás, não para os frios, não para aqueles que creem, não para aqueles que acreditam no seu único Filho como Salvador e Senhor de nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor Jesus, neste momento, nós declaramos no mundo espiritual que cremos no Senhor. Cremos em Ti, Jesus, como nosso único suficiente Salvador. Cremos que Tu veio enviado pelo Deus vivo. Cremos que Tu veio para nos salvar e nos libertar da segunda morte. Cremos na palavra de salvação. Cremos no Evangelho que cura, no Evangelho que salva, no Evangelho da cruz. Cremos na cruz que veio para nos fazer, para tirar a separação do homem de Deus, que rasgou o véu. Cremos que hoje temos acesso ao Pai, porque o Senhor se entregou naquela cruz, Jesus. Cremos, Senhor Jesus, na promessa que Tu virás buscar a Tua igreja, a Tua noiva. Cremos, Senhor Jesus, na condenação que Satanás já foi destruído, que já foi derrotado e que o Senhor virá para concluir a Tua obra, Pai. Cremos em tudo que está escrito na Tua palavra, porque a Tua palavra é verdadeira. Por isso, Senhor Jesus, rejeitamos toda raiz de iniquidade vinda lá do Éden, vindo lá do nosso pai Adão. E hoje assumimos, Senhor Jesus, o Cristo, como nossa referência, como aquele que iremos seguir, e rejeitamos toda a raiz do nosso pai Adão. E hoje cremos no nosso Pai, Senhor Deus, Salvador, que enviou o Filho, porque não queria que os seus filhos aqui na terra vivessem uma vida separada dele por toda a eternidade. Em nome de Jesus, cremos que o Senhor está ouvindo, cremos que o Senhor irá atender, porque a palavra de Jesus diz que
que o Senhor ouve e o que o Senhor faz. Não sabemos em que momento, mas sabemos que o Senhor faz todas as coisas que é entregue em oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, te damos graça, porque hoje estamos livres da raiz de incredulidade. Em nome de Jesus, hoje te damos graças, porque hoje toda a seta de Satanás lançada em nossa mente, que trazendo dúvida, caiu por terra e foi retirado, porque ele tem que sair em nome de Jesus, diante deste nome, ele tem que sair retirado, levando tudo aquilo que ele trouxe para dentro de nós. Rejeitamos, Senhor. Rejeitamos tudo que vem dele. Rejeitamos todas as setas lançadas por ele. Rejeitamos, Senhor Jesus, tudo aquilo que ele tenta imputar em nossas vidas, em nossos corações. Que seja fechado, que seja selado, Senhor Jesus, a nossa mente, que nossos corações, que seja levantada uma muralha contra as setas de Satanás, contra os enganos de Satanás. Que o Espírito Santo venha ser essa muralha em nossos corações, em nossas vidas, em nossas mentes, que venha nos conduzir para Cristo Jesus, porque somente através de Cristo Jesus chegaremos ao Pai. Porque a palavra do Senhor diz que Ele enviaria o Espírito Santo para nos conduzir a Ele, e Ele nos enviaria, nos conduziria a Ti, ó Pai, que o Pai seria revelado através do Filho. E por isso nós cremos que o Pai está sendo revelado através do Filho e que o Espírito Santo está em nós, que recebemos a Ti, Espírito Santo, no lugar, Senhor, que agora está limpo, no lugar agora que foi liberto, que foi tirado pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus, pelo Pai. Nós aceitamos, ó Pai, nós aceitamos, Jesus, agora o Espírito Santo que Tu prometeste que enviaria a nós, porque cremos em Ti. Cremos na Tua palavra, cremos na Tua escritura, para a honra e glória do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus, nos posicionamos agora como Tua igreja. A igreja que leva o verdadeiro evangelho. A igreja que crê, a igreja que é salva pelo sangue do Cordeiro. Amém? Vocês tenham um bom domingo, que a paz do Senhor esteja com todas vocês. Até o próximo Devocional Diário Edificando Vidas.